E atenção, olha só, declaro meu apoio a Lula por convicção, sem coação ou na base da troca. Quem será que seguirá de mãos dadas com petistas nas eleições de outubro? Eu apoio o presidente Lula porque, primeiro, o meu partido declarou a neutralidade na eleição nacional, o que me permite que eu possa tomar a posição. Segundo, por uma convergência de agendas. Eu sou sertanejo, sou testemunha do que o presidente Lula fez para melhorar a vida do nosso povo. Nós temos um apoio por convicção, sem coação e sem estar fazendo troca. Eita, nós, Berenice Leite, ele é sertanejo, então nas palavras aí do Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, e diz que ele testemunhou o bem que ele fez ao povo sertanejo, se referindo ali a Paraíba, que é reduto eleitoral do deputado federal e também, claro, presidente da Câmara. Hugo Motta, vale ressaltar, passou aí essa gestão inteira falando que tinha uma independência, que ele era, assim, tinha autonomia, que ele era assim um bom presidente, que ele não era uma espécie de fantoche do presidente Lula e também do Arthur Lira, vale ressaltar aqui. Bem lembrado, viu, Geise? Hugo Motta é uma decepção aqui no Congresso Nacional, mas em ano de eleição ele busca se manter, né, aqui no Congresso, inclusive no cargo de presidente da Câmara. Então, sabendo que na Paraíba e nos estados do Nordeste, o PT predomina em número de votos, apesar que os eleitores vêm se conscientizando ao longo dos últimos anos, esses números vêm diminuindo de eleitores que já não acreditam mais nas promessas do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula em específico. Mesmo assim, né, eles ainda têm essa maioria. E pensando justamente no apoio de Lula, o quão isso é importante, essa transferência do capital político do atual presidente para votos serem também destinados a Hugo Motta e o pai dele, né? Tem também esse fator aí muito importante, porque o pai de Hugo Motta, ele é prefeito numa cidade lá do interior de Patos, salvo me engano, acho que é Patos o nome da cidade, e ele agora está almejando uma cadeira ao Senado Federal. Agora, é interessante se dizer também que eu vi uma declaração do próprio presidente Lula que não declarou apoio direto, né, ao partido, a Hugo Motta, enfim. Ele optou pela neutralidade justamente para não se indispor com muitos partidos, até porque Lula sabe muito bem distribuir ali o seu capital político, ainda que esteja diminuindo. Então, nada mais do que um jogo de interesses. Agora, Hugo Motta poderia ter sido também mais honesto, né, na época em que colocou seu nome à disposição aqui para a presidência da Câmara, porque à época ele prometeu que colocaria em pauta, né, a lei da anistia. Naquela época nem se falava ainda em dosimetria. E aí nós vimos o que aconteceu. Ele segurou essa pauta o quanto pôde, né? Já ali percebemos que ele não tinha compromisso. E olha que aqui em Brasília os políticos falam que se tem uma coisa que tem que se honrar é a palavra, né? Já não sei se isso é verdade em se tratando de Hugo Motta. Mas tivemos essa lei da dosimetria aprovada, com, inclusive, o que circula nos bastidores é que o próprio ministro Alexandre de Moraes participou da construção desse texto, e aí só com a anuência do Supremo Tribunal Federal, Hugo Motta teve a coragem de pautar. E o posicionamento de Hugo Motta, Geise, só antes de entregar para você de volta, ele mudou bastante depois que ele venceu, né, e foi assim uma votação quase por unanimidade, um recorde de votos, mais de 400 votos que ele recebeu aqui dos parlamentares para ser o presidente da Câmara, mas tudo mudou depois que ele foi convidado para um almoço na casa do ministro Alexandre de Moraes. Vocês devem se recordar. Depois disso, foi outro Hugo Motta e a pauta da direita, toda a agenda da direita que havia sido negociada, ficou para trás. Olha só, a produção pediu para eu avisar aqui que antes de acionarmos a querida doutora Kátia Magalhães, nós temos uma imagem aqui para nossa audiência. Eita, olha aí, não tinha visto essa ainda. O presidente Lula e o Hugo Motta juntinhos ali. Hugo Motta estava fortinho, né? Olha só as bochechinhas dele. O presidente Lula também está com a aparência melhor, vai. Hoje em dia ele está um pouquinho mais deteriorado. E tá aí a amizade, então, de longa
longa data entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também Hugo Mota, a doutora Kátia Magalhães, e Hugo Mota que insiste em bater nessa tecla de que existe essa independência, enfim, de que ele consegue fazer essa gestão ali à frente da Câmara dos Deputados de maneira independente, autônoma. Inclusive, até o Davi Alcolumbre já deu, né, uma cutucada, disse que ele não era um mero carimbador da Câmara dos Deputados. As mentiras de Hugo Mota são tão longevas quanto a sua amizade com Lula. A gente viu as imagens, certas imagens valem muito mais que 1000 palavras. Foi ingenuidade, para dizer o mínimo, para ser muito polida, foi ingenuidade por parte de uma vasta ala da direita ter confiado em falas de Hugo Mota, que não prometeu anistia, não se posicionou em relação aos abusos do STF, muito pelo contrário, posava daqui e dali com togados, com figuras fortíssimas lá do STF. O que se dizia é que, mediante a eleição de Hugo Mota, haveria uma negociação por cargos em comissão para figuras da direita e haveria a figura de Altineu Cortez, o vice de Hugo Mota, esse sim, que prometeu, jurou de pé junto. Imagina quanto valem as juras desse senhor, né? Jurou de pé junto que a cada ausência de Hugo Mota, a cada viagemzinha, a cada London Palusa, por exemplo, ele, Altineu Cortez, iria lá pautar o PL da anistia. E aí o castelo de cartas desmoronou, a gente viu que era tudo mentira. O Hugo Mota não decepciona, porque não é crível esperar algo de uma figura como o Hugo Mota, fisiológico, cacique centrista desde sempre. O Hugo Mota se elegeu como o presidente mais novo da Câmara dos Deputados. E o que fez o Hugo Mota? Quais foram os feitos, né, os alcances lá da biografia de Hugo Mota? Absolutamente nada, apenas essa politicagem local, sempre dormir à sombra das benesses estatais, e não foi diferente agora nessa gestão Lula. Não havia nada verossímil a ser esperado dessa gestão Hugo Mota. Portanto, não desaponta, não decepciona, mais do que esperado. Aí está Hugo Mota apoiando claramente Lula, dizendo que é sertanejo, está apoiando Lula por ser sertanejo e por ter ciência de todo o bem que Lula teria feito ao sertanejo. Que bem foi esse, Hugo Mota? Os sertanejos interioranos lá dos rincões continuam na mesma miséria e continuam dependentes das benesses estatais ali, viciados em bolsa isso, bolsa aquilo outro, óbvio, viciados propositadamente por um determinado regime que compra esses votos, compra esses apoios, inclusive apoios de prefeituras pequenas, como a do pai do Hugo Mota. Esse é o Brasil do fisiologismo, do atraso que se arrasta. Enquanto for assim, nós não vamos mudar, os políticos não vão exercer a autonomia parlamentar que lhes é devida, e quem vai continuar reinando, com Lula, sem Lula, com Hugo Mota, sem Hugo Mota, são togados abusivos, esses sim, que gargalham na cara de todos, que têm todas essas figuras políticas na mão, que controlam ali de rédea curta essas figuras políticas, legislam sem voto, formulam políticas públicas sem voto. Esses são os supremos soberanos da nação. Enquanto isso, Hugo Mota vai negociando seus votinhos para Lula. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.